Oi, Chico. Oi, pessoal de casa. Mais uma segunda dia de artesanato. E a gente aproveitou a vinda, que nem eu já falei pra vocês nos outros artesanatos, até a Aurora e veio fazer mais de um artesanato com a Josiela. Josiela, então, a gente já falou de Dia das Mães, a gente já deu dica pra padrinho, de casamento e tudo mais. E agora a gente tá no bebê, né? O que a gente vai ensinar pro pessoal de casa hoje? A gente vai ensinar um passo a passo da guirlanda de porta de maternidade. E para fazer uma dessa, o que a gente precisa? A gente precisa de uma base, que nesse caso eu utilizo o papelão. A gente vai catando caixas enormes por aí com papelão grosso. A gente vai precisar da manta acrílica, que a gente encontra em metro, para fazer o recheio. Os tecidos da cor desejada, né? Se quiser mesclar tecido e feltro, como é essa aqui nesse caso, ou fazer tecido, fazer uma cor única, aí vai do gosto de cada cliente, né? E aí o tema também, né? A gente, aqui nesse caso a gente tem o ursinho, né? Mas pode ser temas de marinheiro, agora que está em alta, unicórnio, balões, aí vai de cada pessoa, né? E a gente vai precisar daí dos feltros das cores desejadas, linhas, agulhas e alfinetes. E muita criatividade, né? Também, Então vamos começar? Vamos. Aqui no caso, a base da guirlanda a gente utiliza um papelão que tem 36 centímetros de diâmetro. Aí aqui o buraco do centro é a gosto da pessoa que vai fazer também. Pode ser maior, pode ser menor, né? Aí a gente passa o cascorês na base de papelão e adere toda a manta acrílica por cima, dos dois lados, que ele vai ficar fofinho dos dois lados, né? E, por exemplo, assim, o papelão, às vezes a gente não consegue uma caixa que tenha esse tamanho, né? Sim. Eu posso emendar? Na verdade, não, porque ele vai ficar aquela dobra, né? Ela não vai ficar 100%. Justamente por isso, que toda vez que eu vejo alguma caixa maior, a gente já traz para casa para ter garantido para as guirlandas. Até porque dá para desmanchar e guardar elas todas empilhadinhas fininhas, né? Isso, é justo o que eu faço. Eu desmancho no tamanho que eu já sei que eu vou utilizar e deixo guardadinho, né? Quando precisa, a gente vai lá e ocupa. Aí, para fazer a parte de tecido, a gente vai precisar de 2 partes de tecido e uma parte de feltro branco, que é para não aparecer nada de dentro para fora no tecido, né? Aí eu vou costurar a parte central da guirlanda com 2 partes de tecido, uma de frente para outra e uma de feltro. Aí eu vou costurar aqui no centro com a máquina de costura, né? E daí eu vou desvirar ela. A parte do feltro vai ficar na parte da frente da guirlanda. E a parte só do tecido fica nas costas. Lembrando que para desvirar tem que já juntar a base, né? Isso, já vai passando nas costas aqui, né? Vai ajeitando bem certinho, esticando o tecido. Aí eu utilizo para costurar aqui em volta, eu primeiro alfineto toda a guirlanda em volta, para ela ficar bem certinha, para uma parte não ficar mais repuxada do que a outra, né? E esse tecido, tu acaba tendo que fazer maior que a tua base, né? Isso, eu deixo uns 2 dedos para cada lado, tanto para fora quanto para o centro, porque depois a gente pode cortar aqui na beirada, né? Melhor sobrar do que faltar, nesse caso. E essa beirada, ela é feita na mão? Isso, eu costuro, eu faço ponto alinhavo na mão, né? Que agora é o caso que a gente vai fazer. Então aqui daí para fechar, eu vou vir com ponto alinhavo. E vou vindo fechando aqui toda a lateral da nossa guirlanda. E esse ponto, ele fica visível, então tem que trabalhar dentro das cores. Isso, a gente faz uma cor ou que dá um leve destaque, que nem foi aqui no caso da nossa guirlanda azul, né? Que ela é um tomzinho um pouquinho mais alto do que o nosso tom do feltro. Ou do mesmo tom do tecido da guirlanda, que nem é esse caso aqui do nosso rosa envelhecido aqui. Aí eu faço todo o ponto alinhavo ao redor da guirlanda. Aqui a gente não vai fazer tudo, porque a gente não tem todo o tempo hábil, né?
Aí, escolhido o tema da guirlanda, a gente vai estar trabalhando os bichinhos e o nome, né? Aqui eu trouxe só a cabecinha do urso para mostrar os pontinhos e como que a gente pode estar fazendo toda a decoração da guirlanda. Eu trabalho com 2 pontos, com o ponto alinhavo e com o ponto caseado, né? Aqui toda a parte do narizinho, da boquinha, eu faço ponto alinhavo. E ao redor eu faço ponto caseado para fazer o fechamento da cabecinha. Isso porque, no caso, a cabecinha ela é mais cheinha por conta disso que acaba mudando? Isso. E esse ponto, o ponto alinhavo aqui, ele é mais discretinho para fazer que nem a parte da boquinha e do nariz. Aí ele não precisa estar também tendo essa nos 2 lados, como é o ponto alinhavo aqui, né? Ponto caseado na lateral. Aí feito aqui, a gente faz o arremate, faz um nozinho. Aí a parte da orelhinha a gente já tem que ter todas as orelhinhas costuradinhas para daí vir fazendo o fechamento, né? Aí aqui para fazer a orelha eu tenho que costurar primeiro a parte, um lado, depois vir costurar o outro. Primeiro fixa a orelha na frente com esse ponto e depois a parte de trás. Isso, para fixar os 2 ladinhos, né? Para fazer, depois tá enchendo com a fibra. Acaba fixando primeiro a orelha na parte da frente, daí enche? Isso, eu encho, eu fixo toda a orelhinha, eu deixei um buraquinho aqui do ladinho, daí vai ficar um buraquinho pra gente tá enchendo. Aí eu venho nas costas da orelhinha, né? E faço todo o fechamento aqui atrás também. O mesmo ponto que estava sendo feito na frente. Isso. Aqui dá pra ser tanto cheia quanto vazia, porque, por exemplo, assim, as letras que nem nessa outra que a gente tem aqui, elas são cheinhas, mas dá pra ser também sem nada dentro? Dá pra fazer ela mais slim, que a gente chama, né? Fazer 2 camadas de feltro e colocar uma camada de EVA entre as 2 camadas de feltro, que daí ela não vai ficar tão gorda, né? Tão gordinha que nem essas aqui. Aí também vai dar preferência da pessoa que fazer a encomenda, né? E o tamanho tanto do ursinho, por exemplo, que é esse que a gente está trabalhando agora, quanto das letras vai do cliente também. Isso, vai do gosto da pessoa. Também dá para fazer as letras cursivas, né? Aí é aquela conversa com a cliente, vendo todos os detalhes como ela vai preferindo, né? A cursiva acaba trabalhando as letras todas juntas? Isso, as letrinhas grudadas. Daí também dá para fazer cheia, ou dá para fazer elas fininha, né? Também, só o recorte no feltro. Como a gente tem vários outros modelinhos, né? Eu não sei, eu não vi, mas me parece ser mais difícil. Porque parece que quando a gente aprende a escrever a cursiva, ela é mais difícil, não sei. No artesanato também acaba sendo mais difícil? Isso, acaba sendo mais difícil, é mais tranquilo fazer uma letrinha separadinha da outra, né? Aí aqui a gente vai encher a cabecinha do urso com a fibra. Essa fibra a gente encontra por quilo para vender. 1 quilo dá bastante, gente. É porque é uma coisa levinha, né? Uma coisa bem leve. Tanto o nariz quanto a boquinha acaba fazendo já com a linha também, trocando de cor, mas sempre trabalhando nesse sentido, né? Isso, a boquinha eu já fiz aqui também com a linha, né? Com o mesmo pontinho que eu fiz no nariz, só que um do ladinho do outro, um bem juntinho com o outro, né? E também o tom da linha é o que vai dando também a característica, né? Por exemplo, ali é um rosa mais clarinho, dá pra usar um vermelho, depende do bichinho, né? Isso, já faz da cor que vai ficar a boquinha dele, né? Um pele, conforme os tons que a gente usa no feltro também, né? Aí aqui eu vou finalizar, vou fechar o ursinho. Uma guirlanda assim já é uma peça que demora um pouco mais, né? Isso, é uma peça que eu geralmente nunca contei assim quantas horas que eu demoro, porque daí eu faço um pouco um dia, um pouco no outro, aí acabo não vendo, mas é uma peça que demora bem mais horas do que um chinelo ou uma caixinha. As que contém bastante detalhes, então às vezes a gente fica uma semana trabalhando nela, assim, todo dia um pouquinho, né? É que vai fazendo por partes, né? Isso. Aí aqui a gente vai colocar os olhinhos. Os olhinhos eu uso uma miçanguinha. Ali tu furou ele inteiro, né? De trás pra frente. Venho de trás pra frente. Aí agora também eu vou até lá atrás e dou uma puxadinha nele. Faço 2 vezes para o olhinho ficar bem firminho.
Lembrando que não tem problema esse pontinho que fica atrás, né? Não, porque geralmente daí o bichinho vai estar colado na guirlanda e não vai aparecer. Se for o caso de algum bichinho que apareça, a gente faz um recortezinho de feltro, uma bolinha, um círculozinho, e cola em cima desse pontinho que a gente está dando aqui, aí fica invisível. Já esconde também, né? Tudo questão de detalhezinhos que vão dando o charme da peça, né? Isso, com certeza. Os detalhes é fundamental. Para dar o toque final, a gente vai aplicar uma coroazinha para ele ficar um urso príncipe bem lindo. Dá um toquezinho a mais na nossa peça. Isso também é fácil de encontrar, né? São detalhezinhos que tem nessas casas de aviamento, né? Na verdade, essa coroazinha é um botãozinho, né? A gente pode usar em roupa de criança. É um botãozinho que a gente encontra bem tranquilo nessas casas de aviamento. E também fica fácil de pregar, ele já tem o buraquinho também, né? Isso. Então, Jostela, aqui a gente tem, né, a guirlanda pronta, que nem ela já falou. É um passo a passo que demora um pouco mais. E assim, agora eu tava aqui olhando, lembrando que normalmente elas vão na porta, né? Isso. E assim, no caso, a gente já fez a guirlanda toda para botar na parede, Jostela. A gente pode estar utilizando a fita de cetim ou uma argolinha de acrílico, né? Aqui eu usei um pedacinho de fita de cetim, costurei na máquina. E aí para esconder aquela costura de vai e vem ali na máquina, eu já aplico a minha etiqueta, né? Já fica uma propaganda e já dá o acabamento para esconder toda a costura da fita ali. Lembrando que quem não tem, né, não tem problema porque acaba ficando encostada na porta, né? Isso, quem não tem etiqueta também pode colar só um outro pedacinho de fita por cima para tampar e também vai ficar bem escondidinho, vai ficar encostadinho na porta, não tem problema. Então tá. A gente vai ficando por aqui, né? Talvez daqui a pouco a gente tenta voltar, aproveitar um feriado, uma folga, porque ela acaba conciliando artesanato com outra função. Mas assim, vamos deixar uns recadinhos, deixar um alô e ficar na promessa de voltar, pode ser? Pode ser. Eu quero mandar um abraço para minha família, que sempre está aí com a gente. Sem eles a gente não consegue estar fazendo tudo que a gente faz. Um abraço para o meu marido e para as minhas clientes e amigas, né? Que elas que impulsionam o nosso trabalho, né? Sempre vem com ideias diferentes para a gente estar fazendo. Então tá, Chico, a gente vai ficando por aqui com a promessa de tentar voltar agora em menos tempo do que a gente demorou dessa vez. Até a próxima segunda.